O capataz respondeu: é a moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Rute: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrado com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e a sua terra natal, para viver com um povo que não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhes ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu essas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiver colhendo, tirem para elas algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas as recolham, e não a impeçam. E assim Rute colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que havia juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e a sua sogra viu quando Rute havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Rute contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Rute, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem todas as minhas colheitas. Então Noemi aconselhou a sua nora Rute: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderia molestá-las. Assim Rute ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Eis aqui a tua palavra, Senhor. Pai, que teu Espírito Santo, Senhor, que está aqui no meio de nós, faça morada em nossos corações para sempre. E abençoa esse povo, a nossa igreja, Senhor. Que a gente aprenda um pouco mais de ti, um pouco mais daquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos, Senhor. Eis aqui a tua palavra. Amém. Meus irmãos, eu tenho que deixar aqui um registro, que eu agradeço a Deus, né, e a Clóvis. Primeiro a Deus, que foi maravilhoso eu não ter pregado no capítulo 1. Por quê? Eu até falei para a Clóvis, porque o capítulo 1, são tantas informações que traz esse capítulo 1 de Rute, que mexe com as nossas emoções. Eu não ia conseguir pregar no capítulo 1. Eu falei isso para ele. E se prestarmos atenção no capítulo 1, essa história de Rute, ela não é muito diferente das histórias que nós ouvimos por aí, de famílias que elas saem da sua casa, saem da sua cidade, saem da sua família e vão para outro estado, outro país, né, à procura de uma sobrevivência. Não é muito diferente. Emigrantes com algum recurso deixam a sua casa e vão viver no meio de outras pessoas que têm outros costumes e até outros deuses. Foi essa história que nós contamos domingo passado, né? Que essa família saiu de casa em busca de sobrevivência e encontrou a morte. E após a morte do marido e dos filhos,
matriarca da família toma uma difícil decisão de voltar para casa com as suas noras. Uma delas voltou para a família dela e a outra prometeu que nem a morte que acontecesse com uma delas ia separar ela do propósito que ela foi buscar, que era continuar com a sua sogra. Então elas fazem essa difícil viagem, meus irmãos, de Moabe até Belém, aproximadamente uns 50 quilômetros a pé. E essa viagem provavelmente demorou muito tempo por causa das estradas que não eram boas como provavelmente são hoje. E a distância e a dificuldade dessa viagem, ela traz um peso extra. A dor da perda dos seus queridos, a dor da perda dos seus protetores, dos seus provedores. Além das suas posses, né, financeiras que elas tinham antigamente. Então, essas mulheres, antes, com uma situação favorável, elas voltam para casa, pobres e viúvas. A dor que Noemi sente é tamanha, meus irmãos, que é retratada ao chegar a Belém, onde todas as pessoas daquela família, daquela cidade, daquelas pessoas que conheciam Noemi, elas ouvem o lamento de Noemi, e Noemi, antes chamada agradável, agora se autonomeia Mara, ou seja, amarga, amargurada, e ainda culpa o próprio Deus por causa disso. Eu conversando com a Adriana, começou cedo hoje, né? Eu conversando com a Adriana sobre esse texto, eu me emocionei várias e várias vezes. E é por isso que eu não queria pregar nesse texto. Mas obrigado, pastor Carlos. Foi tudo tranquilo. Mas, meus irmãos, se olharmos com cuidado o final do capítulo 1, vemos o quanto Deus é misericordioso. E nas entrelinhas do verso 22, nós já podemos perceber a possibilidade de um milagre acontecer na vida dessas mulheres. Vamos voltar aqui só um pouquinho, deixa as suas Bíblias abertas, que a gente vai trabalhar um pouco com esses textos hoje. O verso 22 do capítulo 1 diz assim: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Rute, a moabita. Eles chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Meus irmãos, maravilhoso. Deus já nos deixa uma pista aqui que o segundo capítulo da vida dessas mulheres não iria ser igual ao primeiro capítulo. Essa manhã, meus irmãos, eu quero que vocês saiam daqui com uma certeza. Não existe sorte nem acaso. Todas as coisas que acontecem nas nossas vidas seguem uma determinação da vida de Deus, da que Deus quer para a nossa vida. Temos certeza disso. Deus usa os aparentes acasos para derramar a sua graça e os seus cuidados em cima de nós, para conosco. É preciso que enxerguemos isso e aprendemos das circunstâncias. Cristo, Ele quer nos ensinar, nos guiar, e Ele quer cuidar de nós. E hoje Ele está nos dando uma ótima oportunidade, meus irmãos, de aprendermos sobre a providência divina na colheita, que é o tema da nossa manhã de hoje. Os pontos que vão nortear a nossa pregação são: ponto 1, Rute, uma mulher admirável, que vai do verso 1 ao verso 7, Boaz, o protetor, que vai do verso 8 ao verso 16, e Noemi nunca foi Mara, verso 17 a 23. Está todo mundo comigo? Amém, glória a Deus. Então vamos começar no ponto 1, Rute, uma mulher admirável. O texto começa assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Adriana e eu, quando nós vamos assistir filmes, apesar de a gente não assistir muito filme junto, porque o gosto dela é diferente do meu, ela sempre, quando começa o filme, que vai aparecendo as cenas, ela já vai dizendo assim: isso vai acontecer tal coisa, porque tal coisa está ligada a tal coisa, e ela já faz uma provisão do filme. Eu fico só olhando assim, que às vezes não é bem isso, mas às vezes ela tem razão. E, meus irmãos, só de nós lermos esse primeiro verso aqui, se fosse uma comédia romântica, e ela dissesse assim: isso aí está dizendo que Boaz provavelmente fará um par com Rute, ela acertaria, porque nós já conhecemos a história.
Meus irmãos, o segundo capítulo ele inicia com essa virada de cenário. Depois de cenas desoladoras e tristes, o segundo capítulo começa introduzindo aquele que será um dos personagens principais da nossa pregação de hoje. Boaz é um parente próximo do esposo de Noemi. Ele é rico e tem como significado do seu nome fortaleza, ou nele há força. Como vemos a seguir, Boaz, ele é um tipo de Cristo, ele é um redentor. E Ruth é um tipo de igreja a ser redimida. Ruth, a moabita, verso 2 diz: disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E Noemi diz: vá, minha filha. Ruth, moabita. Esse moabita, meus irmãos, soa quase com um sobrenome para Ruth. Acredito que esse texto ele queira apresentar as características sobre Ruth. Uma mulher pobre, viúva, ela era estrangeira, a língua provavelmente era diferente, se esforçava para falar a língua de Belém e tinha costumes diferentes. Mas vejam que interessante, nesse mesmo verso, o texto não diz que, não dá ênfase a isso. O texto quer que nós prestemos atenção aos detalhes mais favoráveis. O texto aponta para uma mulher que toma uma atitude de ir trabalhar, buscar sustento para si, para sua própria sogra. Ruth não podia, meus irmãos, contar com a possibilidade do sustento, vir de uma doação ou mesmo de um milagre numa terra que ela não conhecida, que não era conhecida por ela. Ela assume uma postura diferente, uma postura humilde e põe-se a ser provedora da sua casa. Ela vê destemidamente a possibilidade de colher espigas em algum lugar que lhe permitisse. Por que destemidamente? Lembramos, meus irmãos, que, como o pastor Clóvis pregou no domingo passado, esse texto e essa situação, ela está dentro do tempo de Juízes, que o texto de Juízes diz que não havia rei em Israel e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Ou seja, nem todos eram bem-vindos para colher, ou como o texto diz, respigar em algumas versões. Imagina uma estrangeira chegando num campo de alguém que ela não conhecia. Ela podia ser espancada, jogada fora ou qualquer coisa assim. E ela não teve medo de fracassar. Então, o verso 3 diz: então ela foi e começou a colher espigas atrás dos ceifeiros. E vejam que interessante, a palavra casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, olha a ênfase, Boaz chegou de Belém. Percebam, meus irmãos, casualmente e naquele exato momento. O que para alguns, até mesmo para Ruth, depois quando ela vai contar essa história para Noemi, pareceria uma coincidência. Mas para nós que cremos em Deus e cremos em Jesus, nós usamos um termo diferente, nós chamamos de Jesuscidência. Não sei se vocês já ouviram isso ou já usaram isso, mas nós usamos isso. Ter encontrado justamente esse caminho no primeiro dia de trabalho não foi sorte, mas foi a mão poderosa e cuidadosa de um Deus gracioso. Deus, meus irmãos, Ele tem um controle completo de todas as coisas. Ele enxerga toda a história de uma vez só e molda conforme a sua vontade. E aí eu vou fazer a propaganda agora do nossa pequena base, que é aos sábados. Vocês são convidados para quem quiser ir. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Depois desse tempo todinho que nós começamos estudar o livro de Gênesis, que desde o começo, ainda estamos no primeiro capítulo. Vamos começar o segundo. E no primeiro capítulo, as duas primeiras palavras que norteiam o livro é Bereshit Bará. A segunda palavra é um verbo. Esse verbo, meus irmãos, se vocês procurarem em toda a Bíblia, esse verbo é exclusivo de Deus. Somente Deus. Somente Deus pode barar. Somente Deus pode criar todas as coisas. Somente Deus criou o homem do pó da terra. Ninguém mais pode barar. Nenhum outro personagem da Bíblia pode barar.
Somente Deus, meus irmãos. E aí a gente fala que existe coincidência. Não existe coincidência. Um Deus todo-poderoso, que Ele criou todas as coisas do nada, do ex nihilo, do nada. Não pode haver coincidência, um Deus tão poderoso assim. Não existe coincidência. Não existe acaso. Glória a Deus, meus irmãos. O verso 4 diz: naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou aos capatazes dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é a moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espiga entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só assentou-se um pouco no abrigo. O texto fala novamente de Boaz. E vemos que ele, além de ser rico, ele é um homem de Deus. E pode ser que esse homem de Deus, ele se mostre como um homem de Deus realmente. E todos eles veem isso, meus irmãos. Todos veem, os empregados veem que ele é um homem de Deus. Através da saudação que nós vemos aqui no texto, entre Boaz e os seus funcionários, conseguimos ver o caráter desse homem. Um homem rico, mas que tem um relacionamento com Deus, que vai além dos cultos dominicais. Ele era um homem íntegro, que acreditava que a sua fé deveria fazer parte de todo o seu dia a dia, em todo lugar que ele fosse. E agora eu vou fazer propaganda de novo de outro grupo, que é o grupo dos homens. E eu vou contar uma história para vocês verem como não existe acaso. Sexta-feira à tarde, estava trabalhando e a minha programação era terminar o trabalho e continuar essa pregação que eu já tinha começado. Caiu uma chuva muito grande e caiu um poste lá perto de casa e faltou energia. Não sei se faltou energia na casa de vocês. Faltou energia. E aí eu terminei de fazer o que eu estava fazendo, né? Consegui ainda com um pouco de bateria que tinha no computador, finalizar algumas coisas. E logo em seguida nós viemos então para o grupo de oração de homens, eu e a Adriana. A Adriana ficou afastada e nós começamos a conversar. E o ensino era sobre educação de filhos. Prestem bem atenção. Educação de filhos. E então Cosme, do nada, diz assim, e o pastor Morita estava aqui conosco, do nada ele diz assim: e se o pastor Morita chegasse lá no meu trabalho como um agente secreto, o que ele ouviria ao meu respeito? Será que ele ouviria que eu sou um cara que diz que é crente, mas não é, que eu sou um mau caráter? Quem é que eu sou que as pessoas veem? Do nada. Será que eles diriam que eu sou crente? Vejam, meus irmãos, a preocupação de Cosme como casa perfeitamente com a nossa pregação. Nós estamos falando de Boaz, que ele era visto por seus funcionários como homem de Deus. E aí Cosme, do nada, fala a mesma coisa. Veja a providência divina. Talvez eu nem viesse para o grupo dos homens, porque provavelmente eu estaria trabalhando no sermão. Mas Deus fez faltar energia lá na minha casa, para que eu ouvisse essa pérola de Cosme. Veja, Deus é maravilhoso. Veja que jesuicidência. Não existe por acaso, meus irmãos. Não existe. Aí eu aproveito e pergunto para a igreja. Não precisa responder, só para pensar. Quem nós somos quando ninguém está nos olhando? Quem nós somos no nosso trabalho? Como é que nós tratamos os nossos funcionários ou os nossos colegas de trabalho? Quem nós somos? Será que nós somos crentes só dentro da igreja? Ou nós refletimos Cristo igual a Boaz? É só para pensar, não precisa responder. Voltando. Percebam, meus irmãos, a forte influência que Boaz imprime sobre os seus funcionários. Com a mesma gentileza que Boaz trata os seus funcionários, é a mesma gentileza que os funcionários tratam Ruth. Vocês percebem isso no texto? Boaz é um patrão de Deus. Ele utiliza o seu trabalho para abençoar os seus subordinados. Sua benevolência e a forma como conduzia o trabalho era reconhecido pelos seus empregados. O relacionamento de Boaz com seus funcionários revela o seu íntimo relacionamento com Deus.
Meus irmãos, é isso que o amor de Deus faz em nós. Ele quer que nós espelhemos a Cristo. Ele quer que sejamos como Ele. Graças a essa forma de gerir seus funcionários, ele pôde ter uma excelente primeira impressão de Ruth. Vamos ver no versos 5 e 7, o texto diz que Boaz, ele conhece Ruth através dos olhos do seu capataz, que leva informações precisas e agradáveis ao seu patrão, informando que ela não era uma mulher qualquer. Sua virtude e a sua fama chegaram antes dela, pois eles já sabiam quem Ruth era, que era parente de Noemi, consequentemente parente de Boaz. O que despertou em Boaz uma certa admiração por Noemi, como nós veremos no decorrer do texto. Ele vê, senhores, irmãos, que Noemi não era uma mulher qualquer, ela era uma mulher trabalhadora e que ela estava ajudando a sogra. Meus irmãos, e o que nós aprendemos até aqui? Nós aprendemos várias coisas. Nós aprendemos sobre sorte e casualidade. Nós aprendemos que a agenda de Deus, ela prevalece sobre os planos humanos. Sorte e casualidade são palavras que nós inventamos, mas para Deus nada significa. Essas palavras não existem para Deus. Esse é o mundo de Deus. Ele faz com que pessoas, fatos, circunstâncias se encontrem ou alcancem o seu próprio propósito. Nós aprendemos também com Ruth algumas coisas. O quê? Que devemos enfrentar os nossos problemas. Meus irmãos, os problemas vão acontecer nas nossas vidas, mas eles devem ser enfrentados. Não devemos correr dos problemas. Não devemos deixar que esses problemas nos abatam. Nós precisamos enfrentá-los. Nós aprendemos também que precisamos resolver logo o que precisa ser resolvido. É um erro comum de nós hoje deixar as coisas que precisam ser resolvidas hoje. Vou resolver amanhã, deixa isso para depois. Isso, existe um nome, é procrastinar. Não devemos procrastinar, meus irmãos. Nós devemos agir e fazer o que tem que ser feito hoje. Não podemos deixar nada para amanhã. Precisa ser resolvido? Resolva. 3. Comece novamente quantas vezes for necessário. Ruth, meus irmãos, assumiu o papel de uma mulher em situação difícil e precisou começar novamente. Se for preciso, comece novamente. Se for preciso você fazer determinado trabalho para a sobrevivência da sua família, comece novamente. Não tem problema nenhum nisso. Não tem problema algum. Isso não é pecado. É um trabalho honesto? Comece novamente. Faça. 4. Seja proativo e determinado. Ruth trabalhou o dia todo e só descansou quando teve que descansar. É o que nós devemos fazer, meus irmãos. Devemos fazer o que tem que ser feito, sem procrastinar, e fazer bem feito. E o que nós aprendemos com Boaz até aqui? Que devemos ser íntegros e tementes a Deus em todas as situações. Nós vimos o caso de Boaz, que ele era íntegro, ele tratava todo mundo de uma forma correta, de uma forma que deve ser tratado, com educação, com respeito, independente da sua classe social. E a outra coisa que nós aprendemos aqui é que nós somos sempre observados. Devemos, meus irmãos, em meio às adversidades, devemos permanecer fiéis aos nossos princípios e nossos valores. Vejam, oportunidades surgem ou não pela forma com que nós nos portamos. Imagina só se Ruth tivesse chegado lá no campo de Boaz e exigindo alguma coisa, chutando o pau da barraca, como nós dizemos. Ela ia ser expulsa de lá, ela ia perder uma grande oportunidade. Muitos de nós, às vezes, não entendemos isso, mas humildade é muito importante. Nós somos sempre observados, principalmente nós que somos crentes em Cristo. Todo mundo olha, igual o irmão falou. Será que eu sou crente? Será que as pessoas me veem assim? Nós somos observados, meus irmãos, e nós podemos perder oportunidades se nós agirmos de forma diferente. E aí entramos no ponto 2, Boaz, o protetor, de 8 a 16. Meus irmãos, eu queria que vocês acompanhassem apenas os pontos aqui, os textos que eu vou citar. Nós vemos no verso 2,
nós lemos que Ruth sai à procura de alguém que deixasse ela trabalhar, alguém que lhe fosse favorável, ou alguém que lhe mostrasse graça, não é isso? Nós não lemos isso? Em pregações passadas, nós já trabalhamos o conceito de graça. E se eu perguntar o que vocês entendem por graça, muito provavelmente todo mundo vai dizer que graça é um favor imerecido. E Ruth, meus irmãos, ela ratifica essa definição, já que ela não tem nada a oferecer para alguém que lhe concedesse um favor. Ela era viúva, como nós vimos, ela era pobre, ela era estrangeira. Ruth não poderia reivindicar coisa alguma a quem quer que fosse. Graça significa que Deus dá o primeiro passo a fim de nos socorrer, pois nós não merecemos, e sim porque Ele nos ama. Nós podemos ver isso em 1 João 4, 18, 19, que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Meus irmãos, a salvação não foi algo que Deus improvisou, mas sim aquilo que Ele planejou de toda a eternidade. Se Deus planejou a nossa salvação, Ele não planejou algo que depois fracassaria. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, da forma como Ele quer. Ao encontrar com Boaz, Ruth, ela recebe o que ela tinha ido buscar. Ela recebe graça. A partir desse encontro, Ruth recebe 5 privilégios de Boaz. Verso 9, o item 1, o item 2 e o item 3 está no verso 9. Concede a possibilidade da companhia das suas servas, ninguém poderia tocar nela, não haveria nenhum tipo de assédio e poderia tomar de sua água livremente, sem que ela mesma tivesse que ir buscar. E no verso 14 diz, no verso 14, o privilégio que ela recebe ela é convidada para sentar-se à sua mesa, comer pão com vinagre, grãos tostados e comer até ficar satisfeita. E do verso 15 ao verso 16, deu ordem aos seus funcionários que deixassem porções especiais para Ruth recolher. Meus irmãos, esses gestos de Boaz para Ruth nos remete exatamente o que Cristo faz pela igreja. Por isso que nós falamos no começo da pregação que Boaz é um tipo de Cristo e Ruth representa a igreja. Nós vamos entender melhor esses pontos. No ponto 1, concede a possibilidade de companhia das suas servas. Meus irmãos, Jesus, Ele concede a nós, estrangeiros, indignos, pecadores, pobres, a possibilidade de sermos membros da sua família e andarmos com seus servos. Graças a Deus. Ponto 2, ninguém poderia tocar nela, não haveria nenhum tipo de assédio. Jesus é o nosso protetor, Ele é o nosso escudo, nossa fortaleza, somos propriedade exclusiva sua, o mal não pode nos tocar. Vejamos o que diz Romanos 8, 38 a 39, o texto diz: pois estou convencido que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, glória a Deus. O ponto 3, poderia tomar da sua água livremente, sem que ela mesma tivesse que ir buscar. Meus irmãos, isso é uma referência à mulher samaritana. Jesus nos dá a possibilidade de tomarmos livremente da sua água viva. Jesus é a água viva. Sua palavra é a água viva. Quem beber da sua água nunca mais terá sede, e essa água se tornará uma fonte de água viva que jorrará por toda a eternidade. 4, ela é convidada para sentar-se à sua mesa, comer pão com vinagre, grãos tostados e comer até ficar satisfeita. Esse gesto de Boaz é uma referência à celebração da ceia do Senhor. Celebração da ceia do Senhor com aqueles que Ele amava, com aqueles que Ele tinha profunda intimidade, comunhão e cuidado. Vejam, hoje, meus irmãos, nós estamos livres. Nós temos livre acesso à presença do Pai, por meio do Filho. O véu se rasgou de alto a baixo, meus irmãos, e podemos então entrar na sala do trono através do que Cristo fez na cruz. Agora nós somos completamente satisfeitos pela plena comunhão com aquele que nos amou primeiro e se entregou por nós. Glória a Deus!
Item 5. Deu ordem aos seus funcionários que deixassem porções especiais para Ruth recolher. Da mesma forma que Boaz, que ele era um homem generoso, assim nosso Senhor, nosso Jesus, pois Ele é um Deus que derrama a sua graça sobre nós, suas bênçãos são incontáveis, seu amor não tem limite e suas misericórdias não têm fim. Glória a Deus. Vejam, meus irmãos, como Boaz era um homem de Deus. Vejam como ele representa a Cristo. E vocês podem perguntar, Fábio, mas e Ruth? Como ela respondeu a essa graça? E nós vemos no verso 10. Nós vemos no verso 10. Ruth, com humildade, ela se inclina, prostrando seu rosto em terra perante Boaz, reconhecendo que a forma como está sendo tratada é diferenciada. O seu tratamento é generoso e cheio de graça. Meus irmãos, ela como estrangeira, pobre, viúva, encontrou provisão abundante, proteção constante e comunhão de um desconhecido. Talvez ela tenha feito uma rápida retrospectiva em sua vida e tenha pensado que a decisão de comprometer-se com a sua sogra, ter jurado fidelidade a ela e ao seu Deus, agora o Deus de Ruth, Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, fez com que ela tivesse agora colhendo frutos do amor desse Deus misericordioso e gracioso. Ruth tem completa consciência de que ela tem completa consciência de quem ela era. Se nós vermos o verso 13 aí na Bíblia, no verso a parte B, diz assim: e eu sequer sou uma das suas servas. Ela sabia quem ela era, ela sabia que ela não era digna. Ruth, meus irmãos, humildemente nos ensina sobre a misericórdia, sobre a misericordiosa providência de Deus. Não há mérito em nós, mas todos aqueles, meus irmãos, que buscam refúgio sobre as asas do Onipotente encontram salvação. E o que nós aprendemos aqui? Nós encontramos duas posturas a ser assimiladas e ser seguidas. Uma postura de Boaz e uma postura de Ruth. Boaz, nós aprendemos que nós devemos ser compassivos, nós devemos tratar as pessoas com dignidade, nós devemos tratar elas como nós queremos ser tratados. Olhando para Boaz, meus irmãos, nós vemos um bom exemplo de como é ser cristão, como é que nós devemos nos portar. E Ruth também é um exemplo a ser seguido, pois Ruth representa a igreja que nós somos. Devemos ser humildes como Ruth era perante o Senhor. Devemos reconhecer que nada que fizermos poderá merecer o favor de Deus. Porém, mesmo assim, ela nunca imaginava que ela receberia tudo isso. Assim como nós não imaginávamos que ao seguir a Cristo, nós seríamos tão abençoados. Sejamos gratos, meus irmãos, por essa graciosa mão que nos sustenta dia após dia. E se alguém tem alguma dúvida que esse Deus é um Deus misericordioso, é só olhar para o lado e ver que todo mundo está aqui com saúde, graças a Deus. Saímos de casa com saúde, estamos aqui em segurança, graças a Deus. O pastor Morita orou na sexta-feira assim: devemos lembrar como Deus é maravilhoso em nos permitir viver mais um dia. Se nós estamos aqui vivos, meus irmãos, é pela graça de Deus. Então, nós entramos no terceiro ponto. Noemi nunca foi Mara. Verso 17 diz: e assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer, depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que ele não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente,
é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que termine todas as minhas colheitas. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderia molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para respigar até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Meus irmãos, se vocês observarem cada um dos pontos que nós trabalhamos até aqui, ela enfatiza um personagem do nosso romance. Assim como no primeiro ponto falamos mais de Ruth do que Boaz, no segundo ponto nós falamos de Boaz, e no terceiro ponto nós vamos falar mais de Noemi, que ela estava quase apagada aqui no nosso sermão. A última vez que nós vimos a figura de Noemi, ela estava dividindo a sua amargura com os povos lá, as pessoas lá de Belém, né? E falando que ela agora queria mudar de nome, não queria mais ser chamada de Noemi, ela queria ser chamada de amarga, não é isso? E culpava a Deus por toda a sua infidelidade, por toda a sua infelicidade e toda a sua pobreza. E logo depois nós vemos no verso 2 que ela diz assim: vá, minha filha. Quase que ela não aparece, não é isso? Mas agora, quando viu sua nora voltando no meio do dia de trabalho, depois de um dia exaustivo de trabalho, com uma quantidade razoável de mantimento, ela ficou muito animada. Tanto que ela quis saber tudo o que tinha acontecido. E nós vemos no verso 19, coisa de mulher, né? Que ela faz uma pergunta atrás da outra, não deixa nem a outra responder. E aí ela já abençoa a pessoa que nem sabia de quem era ainda. E aí, antes de Ruth falar nada, ela já estava falando pelos cotovelos, só de animação, só de animada que ela ficou. Pela primeira vez, ela abre a boca para bendizer. Logo depois de saber da história, ela abençoa realmente Boaz e a Deus. Seu pessimismo ela é curado ao ver a doce providência divina de Deus sorrindo para ela. Noemi nunca foi Mara, meus irmãos. Em nenhum momento do texto, se nós lermos o texto inteiro, apenas ela dizia que ela queria ser Mara. Ninguém chamou ela de Mara. Por quê, meus irmãos? Ela estava olhando apenas para o que estava acontecendo com ela. Todo o problema que estava acontecendo na vida dela, ela só estava olhando para o umbigo dela, das circunstâncias dela. Ela não conseguia ver que Deus estava providenciando uma coisa bem maior do que ela. Ela só conseguia ver que a condição financeira dela tinha acabado. Muitos de nós, meus irmãos, acontece isso. Às vezes a gente passa por situações financeiras, por exemplo, ruins, e começa a só olhar e dizer: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Deus me abandonou, Deus não está mais comigo. E é só dinheiro, gente. É só dinheiro. Você está com saúde, sua família está bem, você tem uma casa para morar, quem tem carro tem um carro para andar. É apenas o dinheiro, é só uma coisa momentânea, mas nós só abaixamos a cabeça e dizemos: meu Deus, o que está acontecendo? É isso que acontecia com ela. Era por isso que ela estava amargurada. Mas ao ver a nora no fim do dia, ela tira os olhos do chão, meus irmãos, para finalmente olhar para o Deus Altíssimo, e ela cria um novo ânimo, uma nova esperança, ao saber que Ruth foi trabalhar nos campos de Boaz. Noemi consegue enxergar uma luz ao fim do túnel, quando sabe quem é Boaz e quem era ele. Ela o conhece, sabe quem ele é, sabe que ele é um homem generoso e também um parente que pode ajudar a sua família. Noemi explica a Ruth a lei acerca do parente resgatador, que está lá em Levíticos 25, de 47 a 55. A segurança de Noemi não se baseou apenas na bondade e no amor de Boaz. Ela conseguiu discernir espiritualmente que as coisas que aconteceram não foram obra do acaso, e que a palavra de Deus acerca do resgate aconteceria na sua vida. Só para explicar, meus irmãos, na lei de Moisés, naquela época, havia o que eles chamavam de levirato, que regulava os costumes referentes ao casamento. Quando o homem da casa morria e não deixava os filhos, deixava nenhum filho, o nome dele poderia acabar. Então, para
haver uma perpetuação da sua família, a esposa poderia casar com um irmão ou com um parente próximo. E os filhos que nascessem desse casamento seriam do morto. Ou seja, se eu morresse, eu tivesse um irmão e a Adriana casasse com meu irmão, os filhos dela seriam meus, apesar de eu estar morto. Ficou claro? Essa que era a lei do levirato. Então, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Que nós precisamos tirar os nossos olhos das situações, das circunstâncias e colocá-las no Senhor. Precisamos parar de reclamar e começar a abençoar. Precisamos, meus irmãos, olhar a vida com outra perspectiva. Uma perspectiva que nós temos um Deus que cuida de nós, aconteça o que acontecer. E nós vamos para a conclusão. Esse tipo de texto, meus irmãos, é tão rico que não dá para pontuar todas as lições que nós podemos extrair dele. Mas eu elenquei alguns ensinamentos para nós refletirmos durante a semana. Primeiro, Deus pode mudar a sua sorte. Nós vemos no capítulo 1, meus irmãos, que acontece um sofrimento numa família durante 10 anos. 10 anos de sofrimento. As pessoas morreram, os homens da família morreram. E aí nós vemos no capítulo 2, como Deus é capaz de transformar o sofrimento de 10 anos em bênção em apenas um dia. Isso nos mostra que, na verdade, o homem ele não tem poder algum em tentar controlar os acontecimentos. Somente a mão de Deus é capaz de controlar todas as coisas. 2. O bem que você faz aos outros volta para você mesmo. Existe na física uma lei chamada lei da ação e reação, mas nós conhecemos como a lei do retorno. Paulo fala sobre isso em Gálatas 6:7. O texto diz assim: pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E aí eu vou fazer uma pergunta para nós, só para contextualizar, não precisa responder. Nós temos ensinado o Evangelho, nós temos ensinado os nossos filhos quem Cristo é, nós temos ensinado às pessoas que elas devem vir às pequenas bases para aprender mais sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Nós temos orado pela nossa família. O que nós temos plantado? O que nós temos semeado? O bem que você faz aos outros, volta para você mesmo. Seja humilde, meu irmão. Busque ajuda. Comece novamente, quantas vezes for necessário. Se você tiver que começar novamente com um salário bem mais baixo do que aquilo que você hoje recebe e ficou desempregado, vá. É honesto, vá trabalhar, meus irmãos. Faça desse trabalho uma oportunidade de reconhecer em Cristo em você. Pense positivamente. A amargura de Ruth, como nós vimos, só estava na cabeça dela. Ninguém a chamou de Mara, em nenhuma parte do texto. A amargura, meus irmãos, rouba as nossas energias e nos impede de viver em comunhão com Deus e com nós mesmos. Noemi precisou ver a mão de Deus agindo na sua vida para crer, assim como Tomé só conseguiu enxergar após ver as marcas de Cristo. Ele só creu depois. Mas Deus, meus irmãos, está nos ensinando essa manhã que devemos crer primeiro para ver. Devemos abençoar e não amaldiçoar. Devemos ser positivos. Crer que o nosso Deus é um Deus que muda as circunstâncias, mesmo que estas pareçam impossíveis para nós. Mas o nosso Deus é um Deus do impossível. E eu vou deixar uma frase final que eu acredito que essa é a definição de sucesso. O sucesso, meus irmãos, não é uma questão de sorte, não se trata de motivação, não se trata de talento. Sucesso é sobre trabalho, disciplina e foco, é uma questão de consciência, é uma questão de determinação, é sobre quanto você quer ser parecido com Cristo. Glória a Deus, meus irmãos. E antes de nós orarmos, eu vou fazer um pouco diferente hoje, eu vou pedir para o Ministério de Louvor cantar uma música, que é uma música que tem tudo a ver com o nosso tema essa manhã. Fala sobre a maravilhosa graça de Deus,
que quando nós estávamos perdidos, Ele nos resgatou. Estávamos cegos, como Ruth, não conseguia, como Noemi, que não conseguia ver a provisão de Deus, mas Cristo a resgatou. A tua graça, a graça de Deus nos tocou e do medo nos livrou. Quão preciosa é para mim a graça do Senhor.